Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Oh, maravilha! Tão bom estar na casa do nosso Deus para adorar e exaltar o nome santo desse Deus maravilhoso. Tão bom é estar na casa do Senhor para aprender, né? Da sua palavra. Creio que nós vamos sair daqui melhores do que nós entramos nesta noite, neste tabernáculo. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estudar hoje a lição 11, como já foi dito aqui pelos nossos irmãos, desde o princípio, né? E temos o título da nossa revista, que nós estamos estudando, está ali em cima. Todos nós que estamos estudando este ano, o início deste ano, nesse primeiro trimestre, nós temos ali o título da lição da nossa revista, que é O Deus do Livro e o Livro de Deus, né, irmãos? Qual é o título da nossa revista? O Deus do Livro e o Livro de Deus. Então nós estamos na lição também número 11, que tem o título da lição, O Deus e o Futuro da Igreja. Aleluia. Então nós vamos estar estudando nesta lição de hoje, aleluia. Vamos conhecer mais, que é bom, né? Conhecer mais sobre o nosso Deus, conhecer mais sobre este Deus ao qual nós servimos, que é um único Deus, que merece honra, merece glória e merece louvor. Então vamos aprender um pouco de Deus e também do futuro da igreja. Amém? Quem é a igreja aqui? Oh, maravilha! Sabemos que a igreja vai ter um futuro próspero e feliz, aleluia, ao lado do nosso Deus, aleluia. Glória a Deus. Então vamos estudar a lição 11. Glória a Deus. Tivemos estudando a lição número 10 no sábado, na Escola Bíblica para Todos, e foi ministrada pelo nosso copastor, pastor Wanderson. Tivemos aprendendo ali a lição número 10. E agora vamos passar para o textuário. Aleluia. E vamos ler aqui onde o profeta Jeremias, ele escreveu, aleluia, acerca do nosso Deus, que diz assim, já foi lido também pelo nosso dirigente, mas nós vamos, aleluia, recapitular um pouco aqui esse versículo, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Aleluia. Jeremias 29, 11. Então o textuário, ele vem falar que o nosso Deus é um Deus que ele pensa, é um Deus que pensa acerca dos seus filhos, pensa acerca, aleluia, dos seus escolhidos, né? Pensa acerca daqueles que ele escolheu, daquele que ele, aleluia, resgatou do mundo. Então nós podemos, aleluia, se alegrar com este versículo, em saber que o nosso Deus, ele pensa algo, ele pensa a respeito de nossas vidas, né? Se nós formos ver aqui a história desse versículo, se nós formos, aleluia, estudar ele desde o primeiro versículo aqui de Jeremias, nós vamos ver a grandeza de Deus para o seu povo, vamos ver o cuidado de Deus para com o seu povo, vamos ver que Deus, ele pensa pensamentos
para o seu povo pensamentos bons, como diz aqui na sua palavra. Pensamentos bons, aleluia, e não pensamento de mal, né, irmãos? Aleluia. Então vamos prosseguir. Sabemos que Deus tem pensamentos bons ao nosso respeito e não pensamento de mal, para vos dar o fim que espereis. Então aqui é o nosso texto áureo, e sabemos que nós vamos ter um fim, e mais na frente nós vamos ver que nós vamos ter um fim feliz e próspero na presença do nosso Deus, amém? Vamos passar aqui. Também temos a verdade prática, que também foi lida aqui pelo nosso obreiro Danilo, que estava dirigindo o culto nesta noite, que diz assim a verdade prática: o Deus da Bíblia tem o tempo nas suas mãos, Ele conhece o passado, controla o presente e anuncia o futuro, amém? Então aqui nós podemos ver que o nosso Deus não é um Deus pequeno, nosso Deus não é um Deus, aleluia, desses deuses que estão por aí pelos cantos das ruas, né? Nosso Deus é um Deus que conhece o passado. Podemos ver também que Ele controla o presente, aleluia. Então podemos dizer assim, que Deus nesse momento agora, Ele está controlando o nosso presente, está controlando o presente, aleluia, de nossas vidas, o presente da nossa família. Louvado seja Deus. Então a verdade prática diz que o nosso Deus controla, conhece o passado, controla o presente e anuncia o futuro, aleluia. E vamos prosseguir com a nossa aula. Temos também aqui a leitura bíblica em classe, que está lá em Isaías, capítulo 44, versículos 6 e 7. E também em Isaías, capítulo 46, e o versículo 9 ao 13, que também foi lida aqui pelo nosso obreiro diácono Rafael. Aleluia. Como já foi lida hoje, no início, não vamos estar lendo, que os irmãos estão acompanhando a nosso estudo no seu celular, na sua revista. Louvado seja Deus. Vamos lá para os objetivos. Essa lição ela tem dois objetivos, na verdade 2 tópicos, né? E o objetivo do primeiro tópico é explicar as verdades relacionadas a Deus, o tempo e a eternidade. Vamos lá, igreja. O primeiro objetivo da nossa lição é... Não. Vamos lá de novo. 1, 2, 3. E a eternidade. Aleluia. Também temos outro objetivo, que é apresentar o futuro da igreja, a noiva do Cordeiro. Então, temos o primeiro tópico, que nós vamos explicar as verdades relacionadas ao Deus a qual nós servimos, e também ao tempo e à eternidade. O segundo tópico, apresentar o futuro da igreja, apresentar o nosso futuro, o que nos espera, né? Ao futuro, o futuro da igreja e a noiva do Cordeiro. Aleluia. Vamos lá. Temos também nessa lição a palavra-chave. E a palavra-chave é... A palavra-chave é... Aleluia. Tempo. Sucessão de dias, meses e anos. Uma dimensão puramente humana. Aleluia. Então, sabemos que o tempo é sucessão dos dias, é sucessão dos meses e também sucessão dos anos. E é uma dimensão puramente, vamos dizer assim, terrena, é puramente humana. Porque mais na frente nós vamos ver
que o nosso Deus, aleluia, não está limitado a este tempo, não está limitado, aleluia, ao tempo que nós vivemos na terra, né? Então o tempo, vamos ver também que foi criado por Deus, mas também Deus não está sujeito ao tempo. Mas isso é mais na frente que nós vamos, aleluia, estudar. Então a palavra-chave é tempo. Vamos lá na introdução. Eu vou ler a introdução. Diz assim: desde a antiguidade, o homem se preocupa com o futuro, e ainda hoje, a fim de conhecê-lo, recorre às mais diversas religiões e suas práticas ocultas condenadas por Deus. Mas enfim, o que é o futuro? É uma pergunta. Podemos realmente conhecê-lo? O que a Bíblia revela do amanhã? E Deus de fato tem o controle sobre o que há de vir? Então, estudaremos essa lição, o que a Bíblia fala acerca do futuro da igreja e também da humanidade. Então, vemos aí na introdução que nós temos 4 perguntas, né? 4 perguntas, que é: o que é o futuro? Já se perguntaram hoje? O que é o futuro? Né? Então o futuro é aquilo que ainda está por vir. É aquilo que ainda não passamos, né? É aquilo que ainda nós esperamos, vamos dizer assim. E a outra pergunta é: podemos realmente conhecê-lo? Será que podemos conhecer o futuro? Evangelista Iax. Sabemos que o futuro, nós vamos ver depois que o futuro não pertence ao homem, não pertence à raça humana, não pertence aos seres terrenos. Sabemos que o futuro pertence ao único Deus vivo e eterno. A outra pergunta é: Deus de fato tem o controle sobre o que há de vir? Uma pergunta interessante, né? Talvez muito pode até pensarem, pode até nos dar para nós, que nós cremos, palavras de chacota, né? Quando nós dizemos: não, nosso Deus é um Deus que é poderoso, é o Deus que conhece o futuro, tem um futuro em suas mãos, tem um presente em suas mãos, e às vezes zombam da nossa fé. Mas nós que estamos aqui nesta noite, nós acreditamos que realmente o nosso Deus tem todo o controle em suas mãos, aleluia. Ele tem todo o controle, nada sai do seu comando, amém? E a outra pergunta é, aleluia, Deus de fato tem um controle sobre o que há de vir? De fato Ele tem. Nesta lição estudaremos que a Bíblia fala acerca do futuro da igreja e da humanidade. Glória a Deus. Vamos passar, e nós temos muita coisa aqui para se alimentar. Olha só aí que maravilha. Então estamos agora no primeiro tópico desta aula, e o primeiro tópico ali de vermelho, queria pedir ajuda da igreja para nós lermos o primeiro tópico, que diz, vamos lá, 1, 2, 3. Oh, maravilha. Então o primeiro tópico diz: Deus, o tempo e o futuro imediato. E o tópico 1, subtópico 1, vai dizer assim: o Deus é eterno. Então, já podemos ver aí no título que o nosso Deus, Ele é eterno. Vamos mais a seguir. A Bíblia afirma que o Senhor é o Deus vivo e o Rei eterno. Está lá em Jeremias 10:10.
Mas para o homem, o tempo está subordinado à duração da vida, a fatos históricos, às comemorações, à sequência e designação dos dias, à sucessão das coisas e da vida humana, ao passado, ao presente e ao futuro. Porém, Deus não está e nunca esteve subordinado ou limitado ao tempo, porque Ele é o que, igreja? Ele é eterno, aleluia. Oh, maravilha. Então nós podemos ver aqui que, nesse primeiro subtópico, que o escritor está falando aqui do Deus eterno, e também está falando da limitação do ser humano, da limitação do homem, da limitação do homem. Então a Bíblia vai afirmar aqui que o Senhor, aqui nesse primeiro subtópico, que o Senhor é Deus vivo e também é Rei eterno, aleluia, que se encontra lá em Jeremias 10:10. Vamos ver o que está escrito aqui em Jeremias 10:10, que diz assim o profeta: mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Então podemos ver que o profeta está dizendo que Ele é Rei eterno, Ele é um Deus vivo. Então podemos ver que o nosso Deus não é um Deus que tem olho, mas não vê, que tem ouvido, mas não ouve, né? Ele é Deus vivo e também Ele é eterno. A eternidade pertence a Ele, a eternidade está no controle dEle, aleluia. Então podemos ver que o nosso Deus é um Deus poderoso, esse Deus que nós servimos, o Deus a qual nós estamos adorando nesta noite, aleluia. Mas para o homem, o tempo está subordinado à duração da vida, né? Então podemos entender aqui que o homem tem um tempo, né? O homem, ele é gerado no ventre da mãe, por 9 meses, alguns são mais, como se diz, são mais avexados, né? Como se diz lá no Brasil, são mais agoniados. Os meus, principalmente, os dois saíram logo, não é? Né? A Ana e o Daniel são de 7 meses, já era agoniado para vir ao mundo, né? Então podemos ver que o tempo do homem, ele tem um tempo determinado, é pré-determinado, a duração da vida, né? Mas o nosso Deus, podemos ver aqui que Ele é eterno, não está subordinado ao tempo, a tempo algum. Então vamos ver que aqui o homem, ele está subordinado à duração da vida, aos fatos históricos. A duração da vida tem referência lá em Gênesis 3, Gênesis 6:3, que diz assim, deixa eu pesquisar aqui, vamos ver lá o que diz em Gênesis 6:3. Lá onde Deus diz que o espírito dele não contenderá com o homem. Mas vamos aqui na palavra, que diz assim: então o Senhor disse: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Então podemos ver aqui que Deus, Ele estava, aqui em Gênesis 6:3, Ele está colocando um limite ali para o homem, né? Então podemos ver que o homem, ele tem um limite de vida, tem um limite
de caminhada nessa terra, né? Então o tempo do homem aqui, como se diz aqui em Gênesis 6, Deus estava determinando o tempo do homem de 120 anos, né? E também Salmos, livro de Salmos 90, só para nós entendermos um pouco aqui, 90:10, diz assim: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e alguns, pela sua robustez, chega a 80 anos. O orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando, né, irmãos? Então vamos ver aqui que o salmista está escrevendo aqui dizendo que o homem, a duração da vida do homem é de 70 anos. Então até aí tudo bem, né? Ainda temos vigor. Tem alguns que chegam até 80, né? Mas podemos ver que o homem tem um tempo determinado. Podemos ver que quando chega aos 80, ele já está, como se diz o meu pai, já está decaindo, né? Já não tem mais aquele vigor, já não tem mais aquela força, enquanto jovem, enquanto ali um homem que ainda tem força, né? Então podemos ver que é a duração da vida. As comemorações, podemos ver aqui em Levítico 23:48. As comemorações, comemoração da Páscoa, como se pode dizer assim, que foi algo que o povo comemora até hoje, né? Foi algo quando Deus tirou o povo ali do Egito com sua forte mão, com grande poder e glória. O Senhor tirou o seu povo ali do Egito, então eles comemoram essa data, né? Comemoram essa data porque foi uma data a qual o Senhor os libertou ali do Egito. Então podemos ver aqui em Levítico 23, vamos ler para nós vermos o que o Senhor quer falar na sua palavra. Aleluia. Levítico 23, 4 a seguir, que diz assim, eu vou ler rápido. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Então podemos ver que aqui o povo, ele tinha as comemorações dele, né? Eles comemoravam as suas conquistas, eles comemoravam aquilo que o Deus poderoso, aleluia, pôde fazer por eles. Vamos prosseguir. Aqui diz também que porém Deus não está e nunca esteve subordinado ou limitado ao tempo, porque Ele é eterno. Então podemos ver que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Podemos ver que o tempo de Deus tanto se faz no passado, tanto que se faz no presente, e tanto aquilo que irá ser feito no futuro. Deus tem o pleno controle, porque aqui no final diz assim, porque Ele é eterno. Então Ele não está limitado a esse tempo humano,
ao tempo das comemorações humanas, não está limitado a isso. Ele não está limitado à sucessão dos dias, ele não está limitado à sucessão dos meses, da sucessão dos anos, não, porque ele é eterno. Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor. Então podemos ver que Deus não é limitado ao tempo do homem. Amém, irmãos? Vamos prosseguir aqui na nossa lição, ainda continuando aqui no subtópico 1, e podemos ver aqui que nós temos 3 verdades acerca da eternidade de Deus. 3 verdades acerca da eternidade de Deus podem ser afirmadas. A. Ele existe por si mesmo. B. É autor do tempo e não está condicionado a ele. E C. É imutável. Portanto, embora o Todo-Poderoso tenha criado o tempo, este não restringe. Ele é o mesmo ontem, é hoje e eternamente. Hebreus 13:8. A Bíblia nos ensina que Deus é a origem do tempo, da história, das coisas visíveis e invisíveis. Ele não teve princípio e nem terá fim. Aleluia. Então podemos ver aqui que a nossa revista vem falar que o nosso Deus, aqui na letra A, ele existe por si mesmo, né? Então podemos dizer que Deus não teve um criador. Ninguém o criou, né? Ele existe por si mesmo. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja. Os anjos do céu, eles são eternos ou não? Eles são eternos, igreja. São espíritos, não morrem. São seres espirituais. Então eles não morrem. Mas a sua eternidade vem da além da sua criação. Amém? Então ali Deus criou os anjos. Então eles prosseguem a sua vida. Mas o nosso Deus, irmão, ele não foi criado. Aleluia. O nosso Deus, ele existe por si mesmo. Então ele é dono de tudo, ele sabe todas as coisas, ele comanda todas as coisas. Aleluia. Isso é maravilhoso, igreja, porque esse Deus aqui, a qual não foi criado, existe por si mesmo, é o Deus que nós servimos. Aleluia. É o Deus a qual nós estamos aqui hoje, nesta noite, aprendendo a sua palavra. Então isso é maravilhoso. Nós servimos um Deus que é todo poderoso. Aleluia. Letra B. É autor do tempo e não está condicionado a ele, né? Então ele é autor do tempo. Tudo que existe, tudo foi criado por ele, tudo está no controle dele, né? Vamos ver aqui em Salmos 90, Salmos de número 90 e o verso 2, para nós. Aleluia. Salmo 90 e o verso 2. Glória a Deus. Servimos um Deus que tudo pode, tudo sabe e tudo está sob o seu controle. Verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, tu és Deus. Aleluia. Então podemos ver aqui que antes de tudo, tudo que está sobre os nossos olhos,
tudo que nós podemos contemplar, aleluia, tudo foi o nosso Deus que foi autor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Foi o teu Deus que foi autor, foi Ele que criou, aleluia. Então, podemos ver aqui que Ele criou todas as coisas, louvado seja Deus. E a letra C, Ele é vamos lá, igreja, Ele é o que isso quer dizer isso? Imutável. Se quer dizer que é incapaz de ser alterado, não tem mudança, aleluia. Ele não muda. O nosso Deus, Ele é único, Ele é perfeito. Não tem como o ser humano vir aqui, bora mudar um pouquinho aqui. Esse Deus da igreja, Assembleia de Deus, Fogo para a Europa, é assim, bora fazer Ele assim, vamos adorar Ele assim, porque Ele é assim. Não, o nosso Deus é como está escrito aqui na sua palavra, aleluia. Ele não teve existência por mão humana ou por qualquer outra coisa que possa existir, não. E também Ele não tem mudança, porque o nosso Deus sempre é, aleluia, glória a Deus. Ele sempre é, Ele não muda, amém? Podemos ver aqui que, portanto, o Todo-Poderoso tenha criado o tempo, este não restringe, Ele é o mesmo ontem, passado, Ele é o mesmo hoje, presente, e Ele é o mesmo no futuro, louvado seja Deus. Você pode dar um glória para esse Deus, aleluia? Você pode dar um glória a Deus, aleluia? Então vamos prosseguir na nossa lição. Vamos lá para o subtópico 2 do nosso tópico 1. Que diz assim: o tempo e a eternidade. Assim como o tempo está na dimensão humana, as coisas eternas fazem parte da realidade divina, aleluia. Embora saibamos que o tempo teve um início, não podemos dizer com certeza que ele terá um fim, pois este conhecimento está além do finito saber humano. A vida humana está situada no tempo, logo compreendemos que ela tem um início e um fim. Gênesis 6:3 e Salmo 90:10. Mas Deus não está limitado à ordem cronológica natural do tempo. Ele não teve início e nem terá um fim, mas é o início e o fim de todas as coisas. Efésios 1:10, 1 Timóteo 1:17, Hebreus 13:8, Apocalipse 1:8, 21:6 e 22:13. Deus não está condicionado ao tempo, razão pela qual conhece perfeitamente o passado, o presente e o futuro, e não é afetado por ele. É por isso que a Bíblia se refere à eternidade em dois aspectos: a eternidade passada e a eternidade futura. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. O tempo e a eternidade. Então podemos ver aqui que a dimensão humana, as coisas, a dimensão humana, Deus está com o controle, mas as coisas eternas fazem parte só da realidade divina, né? Então, o humano tem um limite ali, mas para Deus não tem um limite, porque a sua divindade vai além de todos os limites,
terreno, além de todos os limites humanos, não é verdade? Então nós não podemos dizer que terá um fim, porque isso cabe ao nosso Rei, ao nosso Deus, ao nosso Rei eterno, né? Apesar que tem muitos que já estão colocando um fim, né? Tem muitos que já estudaram e chegaram já exatamente, olha, o fim vai ter aqui. Mas eles podem estudar, podem fazer pesquisa, podem fazer o que quiserem, porque o fim está na mão do nosso Deus, aleluia. O fim está na mão dele. Então podemos ver que o homem tem um fim pré-determinado, louvado seja Deus. Mas Deus não está limitado à ordem cronológica natural do tempo. Ele não teve início e nem terá fim, mas é o início e o fim de todas as coisas. Então aqui podemos ver que tudo está sob o seu controle. Efésios 1:10, vamos pegar aqui uma referência para nós prosseguirmos. Aleluia. Efésios capítulo 1 verso 10, diz assim: Efésios 1 e o versículo 10. De tornar a congregação em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra. Então podemos ver que Cristo, o nosso Jesus, né? Ele tem o controle tanto no céu quanto na terra, aqui em Efésios o escritor está colocando. Então podemos ver que o nosso Cristo, ele também tem o controle, porque a Bíblia diz também que lá no início, antes de Deus criar as coisas, antes de Deus criar os anjos, o nosso Jesus já estava ali com o nosso Deus. Então também ele tem o controle de todas as coisas. Podemos ver aqui também nos dois aspectos das eternidades, que são a eternidade passada e a eternidade futura, né? Podemos ver que Deus, tanto na eternidade passada, vamos se dizer assim, antes de todas as coisas ser criadas, antes de o homem ser criado, antes dos animais ser criados, antes de todas as coisas ser criadas, Deus já é, né? E também na eternidade futura, é isso que ainda vem. Mas o nosso Deus também ainda é, tanto na passada quanto na futura. Louvado seja o nome do Senhor. Vou pegar aqui em Provérbios 8, 23. Aleluia. Provérbios 8, 23. Que diz assim: 8, 23. Aleluia. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Aleluia. Então podemos ver aqui que o nosso Deus, antes do começo da terra, aleluia, ele já conhece, já sabia. Louvado seja o nome do Senhor. E também na eternidade futura, lá em Apocalipse 22, 5, glória a Deus. Apocalipse 22, 5 diz assim: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus iluminará, e reinarão para todo sempre. Então Deus está falando aqui da eternidade futura, aquilo que nós esperamos, aquilo que a igreja de Cristo espera. Então podemos ver que Deus tem controle da eternidade passada e também da futura. Agora vamos para o futuro.
Glória a Deus. Subtópico número 3, o futuro. O futuro sempre trouxe inquietação ao homem. Mateus 6, 25. Tanto o imediato, o dia de amanhã, quanto o longínquo, escatológico e profético. Por meio da experiência, até se consegue administrar o futuro próximo. Apesar da Bíblia nos advertir acerca da falibilidade dos propósitos humanos, Mateus 16, 1, 3, e Tiago 4, 13, 15. Todavia, enquanto ao futuro longínquo, somente o Senhor poderá prevê-lo, designá-lo e anunciá-lo. Jeremias 33, 3. Estejamos alerta, Deus proíbe todas as práticas da divindade, tais como astrologia, hidromancia, quiromancia, tarô, mapa astral e etc. O trágico fim do rei Saul é um exemplo clássico da maldição que acompanha os adeptos dessas práticas. Então, podemos ver aqui que o homem, ele é preocupado com o futuro. Ele se preocupa com o futuro. Então ele procura as demais práticas, a outros deuses. Ele procura coisas ocultas que, como diz aqui o escritor, que é condenada pelo nosso Deus. Podemos ver que o trágico fim do rei Saul foi porque ele procurou esses meios de prever o futuro, né? E todos nós sabemos que Saul procurou uma feiticeira, e ali a feiticeira fez com que Samuel viesse e falasse com ele. Mas ali também sabemos que tudo aquilo que aquele que se dizia Samuel veio falar com ele, tudo aconteceu ao contrário, não aconteceu no tempo. Então podemos ver que ali não era Samuel, né? Porque quem morre, morreu. Ali não tem mais como vir falar com um ser humano. E essa prática que Saul praticou foi uma prática de necromancia. Não está aqui na revista, mas eu estive pesquisando e vi a prática que Saul, aleluia, praticou. Vamos lá para o quarto. O Senhor não somente conhece perfeitamente o futuro de cada um dos seus filhos, mas amorosamente planejou. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhe a esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. Deus conhece plenamente o dia de amanhã. E em Cristo todos nós vislumbramos de um futuro próspero e feliz. Seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Então podemos ver aqui que o nosso Deus tem preparado um futuro para a igreja. Nosso Deus tem preparado um futuro para nós. Nosso Deus tem preparado um futuro para você, para a sua família. E vai ser um futuro de coisas boas. Aleluia. Glória a Deus. Vamos prosseguir que o horário já está bem avançado. Sinopse do tópico 1. Diz assim: 3 verdades acerca de Deus e o tempo. Deus existe por si mesmo. Podemos ver ali onde nós estudamos. É autor do tempo e não está condicionado a ele, pois ele é imutável. Então, nós aprendemos que Deus existe por si mesmo, né? Ele é autor de todas as coisas, do tempo, tudo que tem na face da terra foi ele que criou. E também ele é imutável, não muda. Vamos lá para o futuro. O glorioso futuro da igreja, louvado seja Deus. Deus é precisamente presciente e onisciente. A onisciência divina abrange o presente, hoje, também o futuro. Sua presciência revela o conhecimento que ele possui de todas as coisas, tanto finita quanto eternas, de modo que nada acontece sem que o Todo-Poderoso tenha plena ciência. Então foi que nós vimos ainda agora, né? Que ele tem o controle de todas as coisas
sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos prosseguir. Subtópico 1 do tópico 2. Salvação eterna e glória. Segundo Paulo escreveu aos Romanos 8:18, Deus estabeleceu um futuro glorioso para a igreja. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18. A tribulação, a angústia, a escassez, a perseguição, a nudez, a morte. Romanos 8:35, 37. O presente, o porvir, os anjos, as potestades, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Aleluia. De modo inverso, as tribulações, a riqueza, a fama, o sucesso, os prazeres terrestres, o bem-estar material e social, nada, absolutamente nada se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Consolai-vos uns aos outros. Então, nada, irmão, vai se comparar com o que há de vir para nós que somos crentes, para nós que servimos esse Deus criador de todas as coisas, para nós que estamos aqui adorando e exaltando e glorificando o grande santo nome do Senhor. Subtópico 2, já vou caminhar para o final, que diz assim: galardão e júbilo. Depois disso, vamos ver isso, que é já a nossa recompensa lá nas mansões celestiais. A igreja gloriosa de Cristo não será apenas salva, mas ricamente galardoada no tribunal de Cristo. Este evento dar-se-á nas nuvens, tão logo tenha lugar o arrebatamento da igreja. Seremos recompensados por Cristo segundo as nossas obras. É a outorga de galardão por aquilo que tivemos feito por meio do corpo, bem ou mal. A Bíblia nos assevera que o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Ô glória! Todavia, como pelo fogo, esse julgamento, contudo, será sucedido por um júbilo indizível às bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:7. Nessa gloriosa celebração, a igreja estará vestida de justiça. Aleluia! Bem-aventurado aqueles que for chamado à ceia das bodas do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, temos que lutar, né? Temos que correr para que nós venhamos chegar aqui nesse tribunal. Aleluia! Louvado seja Deus. Vai ser glorioso, né, igreja? Vai ser maravilhoso. Louvado seja Deus. Só quem vai e glorifica, exalta o nome santo do Senhor. E além de chegar lá, temos que caminhar também para receber o nosso galardão, né? Nosso prêmio. Amém? Vamos lá encerrar. Sinopse do tópico 2. O futuro glorioso da igreja compreende a sua salvação eterna e gloriosa, galardão e júbilo. Louvado seja Deus. Conclusão: Deus conhece, controla e comanda o porvir. Uma vez que o futuro da igreja será glorioso, todo crente deve regozijar-se, mesmo quando as circunstâncias o impedem de vislumbrar a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Romanos 8:18. Louvado seja Deus. E para encerrar, temos também a próxima aula, lição 12, vai ser no sábado, na escola bíblica para todos. E que todos, aleluia, venham participar dessa aula, que é o Deus e o futuro dos ímpios. Nessa aula vamos estudar o que espera para os ímpios. Amém? Aqui eu quero agradecer minha oportunidade ao nosso pastor João Paulo. Deus abençoe, e toda a igreja do Senhor. Amém.